o quanto eu te amo, quanto você é um presente de Deus na minha vida. Oi, gente, como que vocês estão? Vamos de mais um podcast da Priscila Faria. E esse podcast, gente, eu tô tão feliz porque eu queria muito fazer algo como esse, que é inédito, que é um podcast totalmente diferenciado. Com o meu esposo, nós estaremos falando sobre casamento. Vão vir muitos podcasts falando sobre este assunto, gente. Lá atrás eu tinha chamado ele e agora ele topou e eu falei assim, é o momento de nós cuidarmos do casamento, dos casais, influenciarmos para o bem. Tanto divórcio tem acontecido e nós queremos ser canal de bênção para ajudar outros casais. Então, gente, nesse podcast nós estaremos falando sobre a nossa linda história de amor. E olha quem está aqui. Meu amor de vida, meu marido, que nós iremos fazer esse ano 15 anos de casado. Meu esposo Vanderlei Pio Faria. E nós vamos contar a nossa história de amor. Nós vamos ter esse que vai ser sobre a nossa história, da nossa família, contando como nós nos conhecemos, e o próximo vai ser como ter um casamento saudável. Então eu já convido você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos, porque nós iremos convidar casais para participar do nosso podcast. Esse é apenas a abertura do que virá por aí. Olha só, gente, top demais, hein? E compartilha também esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser canal de bênção para a vida de muitas pessoas, de muitos casais. Então, bora lá. Oi, amor de vida, seja bem-vindo. Pode se apresentar. Bora lá, ela conseguiu. Até que fim ela conseguiu, viu? Eu sou muito resguardado nessa parte, mas com a grande necessidade do que está acontecendo, a gente conversando em casa, a gente achou por bem chegar a esse ponto aqui de dar essa ajuda com vocês. Eu tenho certeza que vai ser bênção, então nós estamos convidando vocês. Fica aí com a gente aí que tem muita coisa boa para vir, tá bom? Nós vamos falar um pouco da nossa história, de como a gente se conheceu, não é isso, amor? E vamos lá, tô aí. E olha, uma coisa, hein? Não tem nada programado. Não. Tudo vai ser feito aqui agora. Não tem nada, não fizemos esboço, fizemos nada. Vai ser feito aqui, coração aberto para vocês, que eu acho que vocês merecem, hein? Vamos lá, amor? Fica à vontade. O que você quer, por onde você quer começar? Ai, pelo começo. Pelo começo. Quando nós nos conhecemos, Raul pode colocar a primeira foto. Há 17 anos atrás. Muito bom. Quando eu vim aqui ministrar, né? Vim ministrar na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Mauá. E foi numa vigília, eu trouxe a minha mãe, porque eu lá do Rio de Janeiro, então quando eu recebia convites assim, sempre levava ela comigo. E aí eu trouxe ela, e aí o pastor pediu para quem? Foi buscar eu na rodoviária. Ele. Não, é uma pergunta muito boa, porque para quem não conhece a nossa história, agora vocês vão ficar sabendo como tudo começou, como tudo aconteceu. Isso é muito bom. Naquele tempo eu estava congregando na nossa congregação sede, né? Para quem não sabe, nós somos ali da Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Mauá, onde nós temos um presidente muito abençoado. Pode falar o nome dele? Claro, com Pastor certeza. Adelino Alves Ribeiro, que é meu presidente. Já estou nesse campo há aproximadamente 22 anos, aproximadamente. E nós naquele tempo eu trabalhava na Câmara Municipal de Mauá, onde eu era assessor legislativo, e eu fazia eventos constantemente, cruzadas, vigílias. E tinha uma vigília que um dos nossos pastores fazia e eu estava dando auxílio para esse pastor. Naquele tempo eu estava na sede e fazia esses eventos porque eu gostava de fazer e tinha um circular também por causa do meu trabalho. E eu lembro muito bem que eu estava dando auxílio para uma igreja
de Mauá, de um outro ministério, estava ajudando, até mesmo por causa do meu trabalho, que era envolvendo a política, eu entrei dentro daquela igreja, estava dando um suporte. E eu lembro até hoje que eu toquei no assunto, né? Que nós íamos fazer uma vigília e tal. E esse pastor ele falou assim: vamos ver se a gente traga alguém de fora. E aí, uma membra dessa igreja, que ela congregou muito tempo na Deus e Amor, estava nessa igreja. Ela falou assim: tem uma moça que eu tô acompanhando, não me pergunte como. E ela citou o seu nome. Aí eu falei: vamos dar uma pesquisada. E aí eu conversei com esse pastor, citei o seu nome e falou: bora lá, vamos trazer ela. Foi quando eu entrei em contato com você, né, para você vir pregar aqui, tudo. Eu lembro muito bem disso. E aí tem um segredo, e eu fiquei muito preocupado porque nós trazia pastores já renomados para pregar nessa vigília. E aí eu ficava falando para ela: você tem alguma... tem como você mandar uma parte da sua ministração, algo? Ela falou: não, vou mandar. Primeiramente eu entrei em contato, era o famoso Orkut, né? Eu entrei em contato com ela pelo Orkut, tudo, e uma preocupação muito grande, em nada dela mandar. Só que aí o que acontece? Quando faltava acho que uns 15, 20 dias, eu me silenciei e falei assim: eu vou deixar isso pra lá, porque eu fiquei com medo de trazer e dar alguma coisa errada. Mas quando foi chegando próximos dias, você entrou em contato, estava tudo certo, eu falei: agora complicou, tem que confirmar. E eu confirmei, ela veio realmente, eu que busquei ela ali na estação de Tietê. Aí veio a minha esposa, a missionária Priscila, junto com a minha sogra. E na hora que ela desceu o ônibus, que eu olhei, eu falei: meu Deus. Que eu olhei, eu falei assim: mas que jovem bonita é essa? E naquele tempo, eu solteiro, falei assim: meu Deus, e agora, né? E eu fiquei com uma vergonha muito grande, amor. Mas muito grande de olhar, porque eu falei assim: se eu olhar pra ela e ela... fiquei com vergonha de a maneira que você ia interpretar de eu olhando pra você. Né, de eu pensar que poderia estar olhando com os outros olhos, cantar, algo parecido assim. Tanto que eu levei vocês até o carro, você ficou no banco de trás, né? Sua mãe veio comigo no banco da frente, e eu dirigia o carro e eu não olhava nem no retrovisor interno. Dirigi o carro de São Paulo até Mauá, só olhando com os retrovisores externos, o do motorista e o do passageiro. Não olhava o externo, com medo de olhar, com vergonha, na verdade, de olhar. Ela viu, assim, pensar que eu estava olhando para ela. E viemos. E você ficou hospedada na casa de um pastor muito amigo da gente, né? Que é o pastor Edmundo, que ele reservou uma casa muito boa, né? Tinha quarto de hóspede, aí recebeu você e sua mãe. E eu deixei a missionária, a minha sogra lá, e fui voltar pro meu trabalho. E aí onde entrou o pastor Edmundo, né? Que ele me convidou para almoçar com vocês, né? Não me lembro se a vigília era de sábado para domingo. Eu acho que era de sábado para domingo. E ele me convidou para almoçar no domingo, só que eu tinha trabalho. Falei: eu não posso, pastor, que eu tenho agenda com o vereador e tal. Ele falou: não, eu vou falar com o vereador, vem almoçar comigo. Eu falei: eu não posso, pastor, vem almoçar comigo. Inclusive tá aí, ó. Essa foto que tá de fundo foi a primeira foto que nós tiramos junto, né? Quando eu fui levar você pro retorno pro Rio, né? E aí eu fui almoçar, e aonde eu tive um pouco de contato com a missionária Priscila, né? Nós almoçamos ali, conversamos poucas palavras, e eu vim conversar melhor com você foi quando eu levei você para a estação da rodoviária Tietê, né? Porque aí a sua mãe... Eu brinco, viu, gente? Pode brincar, né? Eu falo que a minha sogra deu o golpe. Ela chegou e falou: irmão Vanderlei, eu precisava ir no toalete. Você fica com a Priscila aqui, que eu ia deixar as duas e ia me retirar. Eu falei: tá bom. Só que esse toalete, gente, demorou 1 hora. Ela se perdeu. Não, ela se perdeu. Diz ela, né? Eu acho que ela deu um golpe. Ela se perdeu. Aquela rodoviária é imensa. A gente nunca tinha ido, coitada. Bom, ela se perdeu. Bora lá, gente. Aí vocês interpretem da maneira que vocês acharem melhor. E aí eu fiquei sozinho com a missionária. Comecei a conversar com ela, uma pessoa muito educada, gentil, que vocês já estão vendo aqui. Sempre foi esse padrão dela, uma pessoa que eu pouco conversando com ela só ali ela já me conquistou. Só que teve o tempo, né? E aí a gente trocamos palavras, né? E eu fiquei de abrir mais agenda para ela, e eu realmente abri muitas agendas para ela aqui na região do ABC. Eu sempre trabalhei com isso. Hoje não trabalho mais, né? A minha esposa, ela sabe os motivos, mas aí ela veio mais para cá e fomos nos conhecendo. E aí daqui a pouco nós vamos chegar lá. É interessante que quando você me recebeu lá no Tietê, e até
deixar a gente na casa do pastor, e depois lá na vigília, e depois no almoço, que foi só esses momentos que nós tivemos aproximação, né? E depois no culto à noite, que a gente participou do culto à noite no domingo, que até minha mãe pregou, e depois na segunda, de volta pro Tietê. Foi um só, você vê, primeiro, né, de ter buscado lá, depois na vigília, depois no almoço, depois no domingo à noite, e depois levar de volta 5 vezes, mas tudo muito rápido, Muito né? rápido. E nessas 5 vezes, o que me conquistou, que eu costumo até dizer, é que ele olhava para mim, ao olhar com respeito, evitava olhar, mas quando olhava, com respeito muito grande. E isso me admirou muito. Por quê? Porque eu jovem, nova, pregadora, então às vezes tinha costume de ir ministrar nos lugares e às vezes deparar com pessoas que eram solteiras. É claro que já de imediato mostra-se interesse. Ele não, pelo contrário, mostrou totalmente o respeito para comigo. Então foi uma das coisas, né, que chamou muita atenção, do respeito dele, e depois outras mais qualidades, de ter acreditado mesmo no meu chamado, meu ministério. Eu lembro que ele falando que pediu mesmo, Amanda, porque naquela época não tinha vídeo igual hoje, né? O Orkut era só foto, não tinha esses vídeos, colocar pregando. Então, assim, eu só postava foto. E ele pediu para me mandar um áudio, que eu tinha um CD de áudio de pregação, não tinha nem DVD ainda, tinha CD. Aí ele pediu, manda um áudio. Eu falei assim, eu pensei comigo, se ele tá chamando eu para pregar lá, que ele vem acreditar que eu prego, eu não vou mandar áudio nenhum. Mas eu fui e anotei na agenda, pregar em Mauá em tal data. E aí depois eu liguei para confirmar, e ele viu que já estava agendada e não teve como correr. Mas é algo que me chamou muita atenção, a questão do respeito, a questão dessa admiração, do reconhecimento, e aí foi indo. E depois disso, aí eu comecei a entrar mais no Orkut, a gente foi conversando, eu vim ministrar depois outras vezes aqui, sempre vezes, né? Acompanhada. Sim. Aí eu só percebi que ele estava mesmo afim de mim quando... Quando foi que eu percebi? Você lembra? Diz você, né, que eu mandei... Foi no Orkut, né? Foi. Que a gente conversando, eu mandei um abraço para ela, um abraço do urso. Foi onde ela falou, né? Mas a nossa história é muito interessante, né? Porque você voltou algumas vezes para pregar a palavra de Deus aqui, você foi bem colocado, sempre acompanhado. Eu tomava um cuidado muito grande em hospedar a missionária. E assim, quando ela veio, aí tem uma grande... um ponto positivo, assim, porque uma mulher pregar num tempo, quando você veio pregar aqui, era uma dificuldade muito grande, jovem, né? Você veio e se deu muito bem. E aí ela começou a pregar aqui e assim abriu muitas portas nas igrejas, no ministério, porque a gente tem muito contato e alguns pastores. Então você sempre vinha, se saia muito bem. E aí nós estávamos esses dias conversando em casa, ela até falou que tem uma igreja que ela vinha pregar, os jovens ficavam assim, todos acelerados. As meninas porque queria se espelhar nela. E os jovens assim, não, é ela que vem, porque todos olhavam para ela assim, é uma oportunidade, uma mulher de Deus, não sei o que, solteira. E mal eles sabiam que naquele tempo nós já estávamos, acho que, namorando, né? A gente estava começando. Começando a ter, assim, uma aproximação. E aí diz ela, quando eu mandei a foto do urso, um abraço do urso, ela falou assim, não sei não, mas acho que esse presbítero, naquele tempo era presbítero, tá gostando de mim. E ela veio algumas vezes e foi numa oportunidade, que eu lembro, acho que eu fui te levar na rodoviária, né? Eu sempre te levava, nós pregava o ônibus na madrugada, né? Ela sempre com o pajã de arma dela, que ela nunca vinha sozinha. E até mesmo porque ela era solteira, e o solteiro a gente tomava um cuidado muito grande nessa parte. E eu lembro que a gente conversando, eu falei, a gente entrou numa parte, eu lembro que você falou assim, você sabe que eu tô gostando de você, eu falei, eu sei, mas eu não sou pessoa para namorar, eu fui bem claro, né? Eu lembro que eu falei pra você assim, comigo a gente tem que já pensar, noivar e casamento, é rápido. E eu fui logo na lata mesmo, porque eu tinha uma preocupação, o ministério. E aí foi aonde que aconteceu a minha aproximação.
E a missionária Priscila, eu sempre falo isso, a minha esposa ela foi um presente que Deus me deu. Porque às vezes a gente não entende. De tão longe, né? Lá no Rio de Janeiro, Volta Redonda, eu aqui na cidade de Mauá, tantas pessoas daqui. E eu lembro muito bem que quando eu estava na sede, eu fiquei ali na sede, um dos nossos pastores até me procurou, falou assim, melhor ele ficar perto de mim, próximo de mim, é uma família que me ajudou muito, eu assim, tenho um respeito muito grande por eles, porque eu não posso negar. Teve alguns jovens, não só na sede, né, mas se aproximava e a gente tinha um cuidado muito grande, porque eu sempre zelei pelo meu nome, pelo meu ministério, e aí Deus colocou esse presente, né, essa princesa na minha vida, e às vezes as pessoas olham e falam assim, Vanderlei, você é muito abençoado. Eu sou muito abençoado por Deus, porque Deus me deu a gente sempre fala, me deu uma esposa ali, não é só pela beleza, mas pela pessoa que ela é. A missionária, ela é uma pessoa de Deus, que tem somado na minha vida, tem me ajudado muito, mudou o meu jeito de ser. Eu era uma pessoa muito fechada. Hoje, muitas barreiras se quebraram através da Priscila. A Priscila é uma benção, gente. Quem convive com ela sabe que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa de Deus mesmo. Sou muito feliz, viu? Você sabe que eu te amo, né? Não precisa nem falar, né? Que lindo, é benção. Que romântico. Mas vamos lá, né? Vou chorar, gente. Olha isso. Homenagem logo agora, já de início, assim. Para vocês verem a respeito da nossa foto, vocês verem que a foto que está aqui de fundo, a qualidade é uma qualidade até bem inferior, porque naquele tempo, né, não tinha as qualidades, era uma câmera, né? Era uma que tirava, câmera, você ia né? pregar, aí... eu tirava as fotos, descarregava, aí eu publicava, passava o computador, passava por Orkut, e aí ia surgindo as agendas, mas eu tive com você em várias cidades para fora de São Paulo acompanhando ela, e naquele tempo ainda nós estávamos, não sei se já estávamos noivos, já estava namorando, já estava acho que noivo, né? Aí eu acompanhava ela e sempre acompanhando com alguém, fomos para Taubaté, a gente levou o cantor Lisete, que é meu amigo, Lorena, aí só que você veio de Volta Redonda, né? Com a família abençoada, que são até padrinhos nossos de casamento, né? São testemunhas nossas. E eu fui daqui acompanhado, mas assim, sempre com um cuidado muito grande, gente. É por isso que a gente sempre fala, valeu a pena. Valeu a pena, porque nós casamos com a bênção de Deus e aí hoje nós temos crédito com o Senhor, isso é muito bom. Mas vai lá, mano. A gente namorou 2 anos e meio, né? Gente, nessa. Total. Vou falar, você sabe que eu gosto de falar. Datas. Eu sou muito ruim pra isso, viu? 2 anos e meio. 2 anos no total. E meio. Namoro. Junto com o noivado, né? Isso. E 2 anos e meio namorando à distância. Pensa, é por isso que se tiver alguém aí assistindo que namora à distância ou conhece alguém que namora, compartilha com essa pessoa. E porque, assim, se tem amor, respeito, vale a pena e vai dar certo, sim. Porque a gente é prova disso. Nós namoramos 2 anos e meio e tinha tempo que a gente ficou meses sem se ver. A gente não conseguia ver. Né? E não tinha também videochamada, ligação. Na época não tinha nem ligação no celular. Era em casa mesmo que você ligava, vinha a conta lá altíssima. E aí depois veio a ligação no celular, que aí o Nextel, né? Mas eu não tinha, né? Pegava lá emprestada. Isso. E aí depois veio a ligação no celular que eles colocaram o primeiro minuto, né? Pagava acho que R$1, né? Isso, aí depois uma coisa assim. Eu não lembro mais, aí a gente aí tinha uma promoção assim, o primeiro minuto, tanto que R$1. Acho que é o seu número, né? Esse número do seu telefone é o número do tempo que que era o meu número, né? Aí sim a gente começava a conversar por ligação, não chamada de vídeo igual hoje, então era bem diferente. Mesmo assim, nós passamos por todas as dificuldades da distância, em todos os sentidos, e nos casamos em 2010. Esse ano fazemos 15 anos em novembro, vamos fazer 15 anos, e para mim até um marco desse podcast.
dele agora ter aceitado, você vê, é tudo no momento certo, na hora certa, que eu sempre quis fazer. Nesse momento, eu estou fazendo pós-graduação em terapia familiar e terapia de casal, sou psicóloga e estou fazendo especialização nessa área. Por quê? Porque é muito importante trabalhar o casamento, o casal, família é dádiva de Deus. E esse ano a gente vai fazer 15 anos de casado, estamos começando esse podcast sobre casamentos, vamos chamar muitos casais aqui para conversar com vocês, falar sobre as experiências do casamento, trazer orientações, porque a Bíblia mesmo fala, o povo sofre por falta de conhecimento. Quando tem um conhecimento do que fazer, como fazer, as experiências, vai o quê? Evitar o sofrimento. Então, nesse momento, está sendo assim, algo muito marcante em todos os sentidos, de nós estarmos fazendo esse podcast, iniciarmos no ano que vamos fazer 15 anos de casados. Aí vem a foto do casamento. Raul, pode colocar a foto, que aí foi um momento assim que eu me senti uma princesa, porque Deus realizou o nosso sonho, o meu sonho, em todos os sentidos, na questão mesmo do casamento, de nós termos ali feito uma festa, o vestido, tudo foi ali o sonho realizado. E casamos sem ter o contato, vou falar abertamente, porque aqui é um podcast de adulto, né? Mas não tivemos contato sexual um com o outro, não tivemos. Casamos ali na presença de Deus mesmo tendo namorado 2 anos e meio, esperamos o momento da lua de mel, que essa foto foi até tirada lá no hotel onde ficamos hospedados, então foi um momento assim único, maravilhoso, e que ao olhar assim me traz uma lembrança boa, e eu falo com ele todos os dias, se ele quer casar comigo de novo. Todo dia. Ela fala, quer casar comigo? Eu falo, bora lá, na mesma hora, bora lá, vamos de novo. O interessante é que quando eu comecei a namorar a missionária Priscila, né, vou falar assim sempre missionária, até mesmo respeito pelo ministério dela exclusivamente, mas ela sabe que ela é meu amor de vida. Ela colocou uma regra. Quanto tempo que eu pra me te dar um beijo? Quantos meses fez? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Ela falou assim, ó, eu aceito namorar tal, mas sem beijo. Você acredita? 3 meses, 3 meses pra eu dar um beijo nela. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas como? Foi regra, e aí foi uma dificuldade, viu? Aí também depois beijei muito. Aí eu aproveitei. O interessante é que nós tivemos assim um namoro muito sadio. É que nem ela falou, né? Que nós tínhamos dificuldade, até mesmo naquele tempo era até internet de escada, né? Era uma luta, que só depois da meia-noite que era de graça para falar, era uma luta, irmãos. E assim, eu trabalhava, nós estávamos em tempos de campanha, e eu tinha que... era muito difícil. Teve meses que nós ficamos meses sem se ver por motivo do meu trabalho. Inclusive, essa foto aqui, a qualidade, ela tá um pouco melhor, que vocês vão ver, porque nós tivemos ali um fotógrafo profissional que fez as nossas fotos, e vocês veem como que Deus é bom. Olha só como que o Vanderlei era um pouco mais magro, olha como que eu tô cuidado. Eu tinha 63 quilos, e eu não conseguia pegar peso, não pegava, não tinha jeito. Era magro. Magro e não, magro. Assim, hoje eu tô com 75 quilos, porque, e é assim, bem cuidado, porque, mas o que faz isso? É tudo, é o ambiente que a gente vive, é a qualidade de vida, casamento bom, abençoado, nos traz essa alegria, né? Esse momento que nós vivemos, e tudo isso porque, não é só porque ela é psicóloga, a Priscila ela tem uma qualidade que assim, eu ouvi até isso do meu cunhado, né? Falou assim, a Priscila, quando o Paulo Júnior falou, quando ela pega algo para fazer, Vanderlei, a Priscila ela é terrível, ela vai até o fim. Tanto que eu sempre quis fazer faculdade, mas nunca... Aquela coisa que a gente fala, amanhã, o ano que vem eu faço, amanhã eu faço, e nunca faz. Tanto ela foi me incentivando. Hoje eu estou fazendo gestão pública, e eu estou com a minha matrícula, eu estou com a minha de história trancada, mas assim que eu terminar a gestão pública, eu vou dar continuidade, que é um desejo que eu tenho. Mas tudo isso foi influenciado pela minha esposa. A missionária é uma bênção nessa parte. Estamos aí, vamos que vamos. E o nosso casamento, interessante, que
Foi um casamento muito abençoado. Casamos no Rio de Janeiro. Eu posso falar, meu amigo, um pastor que nós temos uma admiração muito grande, né? Que eu pedi para o nosso presidente fazer, mas eu sabia que seria impossível o nosso presidente sair de Mauá, ir lá no Rio de Janeiro. E aí ele falou assim, Vanderlei, para mim é complicado, para estar indo lá. Eu falei, não, pastor, tudo bem. O senhor não se importa se o seu irmão fazer pra gente, o pastor Elton? Ele falou, não, mas o pastor... Aí ele foi fazer o casamento lá. Temos um casamento muito abençoado, pena que não tem. Mas lá no link você tenta colocar os vídeos que... Mas eu acho que tem, né, no YouTube o casamento da gente, não, a parte. Então ela vai, depois ela vai deixar no link, tá bom? Vocês que é o seguidor da missionária Priscila. Como é que fala lá? Priscila Faria. Priscila Faria, vocês vai ter lá, vai ter o link que vai te direcionar a parte do nosso casamento, que o pastor Elton Ribeiro foi muito feliz na ministração, foi algo assim extraordinário. E aí que entra, que foi legal. Depois do casamento, nós fomos lá para o hotel onde nós estávamos reservado para a gente. Quando chega lá, eu encontro uma pessoa que eu sempre admirei. Quando nós passa pelo salgão lá na entrada, né, onde estava o Vanderlei Luxemburgo, técnico, que ele foi técnico, para quem não sabe, eu sou palmeirense e ela é flamenguista, né? Tem um corintiano filmando aqui, essa parte você não corta não, viu? Por favor. E aí nós passamos, ela falou, quem tá ali? É o Vanderlei Luxemburgo. Eu falei, você quer tirar uma foto com ele? Aí falou, será? Eu fui lá, muito educado, sensacional. Eu falei, o Vanderlei, eu assinei de longe, posso chegar? Ele falou, não, pode vir. Aí fui lá e falei assim, eu queria tirar uma foto com o senhor, pode? Ele falou, não, só se for agora. Eu estava conversando com a comissão técnica, que ia ter jogo no domingo do Flamengo lá em Volta Redonda. E aí ele veio tirar uma foto com a gente e o time do Flamengo estava hospedado lá. E tiramos a foto. Pena que não trouxe a foto, né, para colocar. E eu tenho aqui, mas até eu procurar vai... mas depois eu edito e coloco. Isso, aí nós tiramos uma foto. Aí eu até brinco com os amigos, eu falo assim, olha quem foi no meu casamento. Ele falou, não acredito. Eu falei, foi aí, ó. Rapaz, mas como? Aí eu faço uma brincadeira com eles, brincadeira santa, depois eu falo, não, ele tava lá. E foi muito bacana. Inclusive, se eu não me engano, quando você saiu para ir pro casamento, acho que jogadores tiraram foto com você, né? Os jogadores começaram a tirar foto de mim. Inclusive, o jogador que fez o gol naquele jogo lá tirou foto com você. Na hora que você tava indo pra cerimônia, né, de casado. Mas foi muito, assim, legal, assim, uma coisa que... E nós somos muito abençoados, gente. O casamento da gente foi, assim, algo que marcou a nossa vida, né? Mas por quê? Quando a gente fazemos tudo com a direção de Deus, sem passar a carruagem na frente dos bois, que a gente sempre fala, né? Aí as coisas dão certo. A gente oramos muito, pagamos preço, tivemos as nossas dificuldades, tivemos, mas como qualquer outra pessoa, nós superamos. Vale a pena. Então, quando nós ministramos para jovens, né, as igrejas que nós pastoreamos, sempre que nós dá palestra, nós sempre pede para os jovens tomar cuidado nisso, né? Porque se quer que Deus abençoa, eu acho que a temência, amor, ela chama a atenção de Deus. O presidente, esses dias ele pregando, ele falou no altar lá, que quem teme a Deus, Deus ele faz por onde responder, ele tem prazer. Eu acho que isso fez uma grande diferença para a gente. E nós podemos falar isso, né, hoje. Porque, assim, nós tivemos os nossos momentos ali diante do Senhor. E Deus, ele se agradou disso, né? Nós respeitando o nome dele. Então, por isso que eu vejo Deus nos abençoando. E estamos aqui hoje. E vem coisas boas aí, hein, gente? Vem coisas boas que se prepara, que nós já temos casais de Deus que nós vamos estar trazendo aqui para tratar disso. E vocês vão ser muito impactados por isso, viu? Bora lá. É algo até importante, né, de nós falarmos nos podcasts que virão por aí, a respeito de crises no casamento, como lidar com tudo isso, como vencer, como passar por tudo isso e os dois continuarem juntos, porque nesse momento do casamento, aí vem na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, até que a morte vos separe. Mas muitas vezes na saúde tá tudo bem, na riqueza tá tudo bem, mas e aí? E será que consegue lidar com as dificuldades? Que nós conseguimos lidar com tudo isso no namoro.
tivemos as dificuldades, mas rompemos. No início do casamento, também passamos muita dificuldade. Principalmente os primeiros meses, né? Muita dificuldade. Nossa, financeira, então, a gente teve uma experiência pessoal ali. Nossa, a gente nunca passou fome, mas dificuldade financeira de eu ter que pegar, eu peguei um ovo, falei assim, vou ter que dividir um ovo com nós dois, bati o ovo para ele crescer, e é nessa hora que o ovo não cresce, né? Então, assim, bati, e eu vinha da minha família da minha mãe lá de casa, uma prosperidade muito grande. Aí eu me deparo com uma situação como essa, eu poderia chorar, reclamar, murmurar, falar, vou Como muitos voltar, fazem, né? ou jogar na cara dele, alguma coisa assim, mas não, eu sabia que era um momento. Eu sabia que era uma fase, mas que Deus ia prosperar a nossa vida. Então, aquele ovo lá, eu batendo, um dia eu fazia angu, que aqui fala polenta, né? Aí um dia eu fazia um angu e outro dia eu fritava um angu. Então, assim, como lá com a minha mãe teve um momento da nossa vida que a gente também passou dificuldade, então eu já sabia que a minha mãe até tinha essas estratégias, porque não tinha condição de ficar comprando legumes, verduras, frutas. Então, era um processo que nós passamos. Foram 6 meses no início do casamento de dificuldade, de prova mesmo, até Deus abrir a porta mesmo para ele e ele começar a trabalhar. E a gente tinha uma baratinha, que eu não vou nem falar a marca do carro, mas eu falava que era baratinha ungida, que vazava óleo para tudo quanto é lado, morria o carro. Eu ia pregar, às vezes, igreja grande, catedral, o carro morria na porta da igreja e ele tem que ir lá empurrar o carro e eu correr para a igreja e tá com uma mensagem preparada sobre o quê? Sobre milagres, e eu não deixar de pregar sobre milagres. Por quê? Porque primeiro eu estava pregando para mim, acreditando que Deus ia abençoar a minha vida e do povo que estava ouvindo, e foi assim que Deus fez. Então, assim, nós passamos pelas fases difíceis, financeira em todos os sentidos, eu longe da minha terra, passando ali pelo período de adaptação aqui no estado de São Paulo. Então, todas essas dificuldades foram vindo, mas a gente rompeu todas as dificuldades e o amor venceu. E Deus nos abençoou. Então, por isso que eu falo para os casais, vale a pena todas as dificuldades que vier, buscar o casal junto. E até você comenta, né, sobre algo que eu orei a Deus e te chamou muita atenção no início do casamento. Vou falar sobre isso. Inclusive, quando eu tô procurando a foto aqui, que eu vou achar e te mando pra gente colocar do Vanderlei Luxemburgo, que é interessante. Eu lembro que quando foi se aproximando do nosso casamento, aí eu descobri que eu ia ser desligado do meu trabalho, né? O meu vereador, né, resolveu me desligar do gabinete, e aí eu fiquei muito preocupado, mas muito preocupado. Falei, e agora? Como que eu vou fazer? Porque como é que você tira uma pessoa da casa dela, onde ela tem uma qualidade de vida boa, para dar uma qualidade inferior? Isso não pode, né? O homem ele já tem que ter isso no coração dele, que nós somos o provedor. O homem ele é o provedor da casa. Então a responsabilidade do homem hoje é ele prover. Tanto que está na Bíblia, né? Quando Adão e Eva eles rompem a aliança de Deus, Deus fala com Eva algo para ela que ela teria dor 7 vezes mais, né, no parto dela, e para o homem ele falou assim, você viverá do seu suor. Então assim, eu fiquei muito preocupado. E quando nós casamos, quando a missionária ela fala a respeito disso, foi uma dificuldade muito grande, porque os primeiros meses foram os meses difíceis para a gente. E eu tive que me virar, a gente se virando daqui, a missionária daqui, de lá, e foi uma prova muito grande mesmo. Às vezes as pessoas elas não entendem, ela olha pra gente e fala assim, mas hoje nós chegamos onde nós chegamos, mas tem um dilema disso. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei, nós estávamos orando, aí uma das orações que me chamou a atenção foi quando a missionária Priscila ela fez essa oração. E aquilo impactou meu coração. Então, se nós, homem, na terra, somos chamados a atenção de algo dentro de uma oração, de uma palavra, imagina Deus. Eu lembro que ela falou, Senhor, nós casamos com a sua bênção, Senhor. Nós não erramos, nós não pecamos. Nós casamos com a bênção do Senhor no altar. E se nós temos crédito com o Senhor, então nos ajuda
abre as janelas do céu e derrama a sua bênção. E parece que aquela oração foi um divisor de água, amor, porque depois que você fez aquela oração, as coisas elas mudaram dentro da nossa casa. Ela falando que nós tínhamos uma baratinha, inclusive ela foi pregar numa igreja em Osasco, na Assembleia de Deus Campo da Missão, uma igreja muito grande de um amigo nosso, um pastor também muito renomado, pregador naquele tempo dos Gideões, tudo, ele fez a agenda dela, ela foi pregar lá. Quando eu fui estacionando o carro na porta, que na verdade ele foi com a BMW na nossa frente, vocês seguem, eu vou descer o estacionamento e vocês me acompanham que tem uma vaga reservada. Só que eu tava com um carro que ele tava morrendo e ele não pegava, tinha que dar tranco. Eu falei assim pra ela, ó, eu não vou entrar, vou parar aqui, você entra, eu vou deixar o carro um pouquinho na descida, que eu dou um tranco, ele pega na hora de ir embora. E aí ela entrou correndo e eu fui estacionar o carro morreu. E tava garoando. Irmãos, vou falar pra vocês, gente, público abençoado. Ali eu fiquei assim muito triste, porque eu tentei manobrar e não consegui. Aí as lágrimas queriam sair. Porque eu falei, mas que luta, que prova é essa? E eu tentei manobrar o carro sozinho. E tinha 2 porteiros, fiquei com vergonha de chamar ele. Mas não teve jeito, tive que chamar eles para ajudar a empurrar o carro. Estacionamos. Tudo deu certo. Ela pregou mensagem de bênção. Só que no retorno você esqueceu. Quando nós estávamos chegando próximo o Shopping Atrio ali, o carro nosso deu problema. Eu tive que parar no estacionamento. Porque ele morreu, né? Não pegava. E eu chamei o guincho. E o guincho falou assim, isso era madrugada. Eu falei assim, não vai ter como. Só quando der às 8 horas da manhã. E nós ficamos lá num frio dentro do carro. Só que aí depois o carro ele deu uma esfriada, depois de 1 hora e pouco pegou e eu consegui vir, mas não chegamos em casa ainda. Próximo de casa, deixei o carro na rua e fomos a pé. Então, às vezes as pessoas não entendem isso daí. Mas é o que você falou, na pobreza, na riqueza, na saúde, né, e na enfermidade, ser fiel. E é onde nós vemos situações totalmente ao contrário disso nos dias de hoje. E aí entra essa guerreira, né? Uma pessoa que ela sempre esteve comigo ali em todos os momentos. A Priscila, ela sempre acreditou que a chave ela ia mudar. E ela mudou, né? Foi quando a gente menos esperou. Eu já estava com um trabalho já acertado para trabalhar em Rio Grande da Serra para pagar aluguel, né? Você pagava aluguel naquele tempo, né? Para pagar aluguel. E ela falou assim, mas é o que a gente tem. Só que o interessante é que no dia do nosso casamento, isso foi a gente casou no cartório, acho que foi no sábado que o meu telefone tocou, eu lembro. Aí a empresa qual eu trabalho hoje, que é uma multinacional, uma montadora de automóveis, ela ligou para mim. Eu estava lá, né? Ela falou assim, ó, seria impossível que eles me chamaram para mim estar num sábado, né, para fazer entrevista. Você não tem como que nessa data eu tocar, mas você colocou no currículo que você é casado. Eu falei assim, não, eu coloquei porque eu já estava agendado o meu casamento, então eu fui e coloquei casado. Aí mandaram para uma responsável lá, eu falei assim, mas me explica essa situação. E eu lembro que eu falei, vamos fazer o seguinte, na segunda chamada, então, senhor Vanderlei, a gente te chama. Aí eu falei para ela, uma multinacional, uma empresa muito boa, me chamou, mas eu falei assim, não vai chamar, né? Aí nós, quando foi em janeiro, chamaram. E só que esse processo, ele foi de janeiro a maio. De janeiro a maio, 5 meses de prova. Que foi que nem você falou, dividir um ovo, né? Sim. E aí você fez a oração. Quando foi em maio, essa empresa me chamou e a chave, ela virou, começou a mudar. Já estou nessa empresa, vai fazer 15 anos, né? Agora, virando um ano, faz 15 anos que eu estou trabalhando nessa empresa. E, assim, ajudou muito a gente. Somos muito abençoados, amor. Muito abençoados. Mas porque você também teve perseverança, né? Você acreditou, né? E aí entra para um caso das mulheres, né? E você que tá aí com a sua companheira, você tem que conhecer a pessoa que você tá se envolvendo, né? Porque você vai conhecer, você vai saber já se essa pessoa ela vai aguentar os trancos ou não, as dificuldades que virão. Porque eu tive muita dificuldade, amor, de colocar você em cima em determinados altares, porque as pessoas olhavam nova, toda elegante, falavam assim, mas essa menina já teve igreja que nós somos, de o pastor te dar 15 minutos. Sim. Né? E depois terminar ele pedir perdão, né? Falar assim, poxa, eu não sabia. Depois você voltou, pregou várias vezes, porque olha, eu já falei assim, mas
Eu já ouvi isso, mas a Priscila ela tem um jeito de ser uma pessoa um pouco metida, quem não te conhece não sabe disso. E aí eu mostro para vocês que nós passamos situações, tá aí. Olha aí, ó. Infelizmente, as pessoas às vezes julgam pela aparência, né? E principalmente achavam muito que eu era cantora, então cismavam que eu era cantora. Eu sou uma taquara rachada, não canto nada. Então muitas pessoas achavam e não davam credibilidade na questão da aparência, de achar que não tinha conteúdo. Hoje já é diferente, é mais aberta a questão da ministração das mulheres. E aí, continuando a nossa linda história de amor, vocês estão gostando, gente? Então bora dar um like? Vamos lá. Dá um like, porque, gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Hoje eu até orei, ele foi levar as crianças para a escola, eu dobrei o joelho, orando a Deus, agradecendo por esse privilégio de podermos compartilhar a nossa linda história de amor, né? Aí veio a Sofia, a nossa primeira filha. Nós aproveitamos bastante o nosso casamento, porque a gente, vamos dizer assim, demoramos a ter. Foi praticamente, ela tem 7 anos, então praticamente a gente tinha o quê? 8 anos de casados, né? Que a gente faz esse ano 15 anos, a gente ficou 8 anos sem ter filho. As pessoas até achavam que eu não podia engravidar, até entregavam profecia, né? É isso que eu tô curando o teu ventre. Gente, não era isso. A gente fazia a prevenção para nós engravidarmos no momento certo. E aí foi no último ano da faculdade de psicologia. O último ano, engravidei e engravidamos da Sofia, nossa primeira filha, linda, um presente de Deus, a cara do pai e o grude da mãe. Pois é. E assim, até é algo que é importante nós um dia gravarmos um podcast falando sobre isso, né? A preparação para a chegada dos filhos também é importante, porque quando o filho chega, muda muita coisa no casamento. Só que pode mudar para pior ou para melhor. Vai depender do casal. É por isso que também é algo que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Pode ter certeza que nós iremos falar sobre isso. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, porque ele acompanhou toda a gravidez da Sofia. Ele esteve ao meu lado em todas as consultas, em todos exames, esteve do meu lado lá que eu tentei ter o parto normal, ele esteve do meu lado, no parto que aí foi cesárea, ele esteve do meu lado, em todo momento ele esteve ali do meu lado, acompanhando, depois na ajuda, que depois a gente não tem rede de apoio, e ele esteve ali a todo momento, ajudando, tem até os vídeos, ele lá ajudando, cuidando da Sofia, ele que deu banho, 1 ano ele deu banho na Sofia, o primeiro ano todinho, ele que dava o banho, que eu tinha medo, pequenininha, e ele que deu o banho. Então assim, é algo que a gente também vai falar sobre isso, o quanto o marido, ele não ajuda a esposa, ele participa, os dois juntos, o filho é dos dois, então foram ali o momento que nós passamos, e até hoje, que as crianças ainda estão pequenas, que ele esteve ali participando em todos os momentos. É um paizão, um pai maravilhoso. Aí depois veio quem? O Benjamin. Aí tem a gravidez, eu grávida do Benjamin e a Sofia pequenininha. Os dois têm uma diferença, Raul, pode colocar também a outra foto, por gentileza? Os dois têm uma diferença de 3 anos e 3 meses. Os dois, a Sofia e o Benjamin. As 2 gravidez foram planejadas, nós também podemos falar sobre esse assunto. Tem a foto, tem uma outra que eu tô grávida e a Sofia tá pequenininha. É bom a gente falar sobre isso, o quanto essa daí. Aí a Sofia tem com 3 anos, eles têm a diferença de 3 anos e 3 meses, o Benjamin ali na barriga. E os dois foram planejados, e aí vem um casalzinho lindos, é um presente de Deus na nossa vida, né, amor? Sim, uma coisa dada assim mesmo por Deus, né? Se a gente olha assim, a gente sempre vai estar falando isso.
que valeu a pena. Embora a Priscila ela tenha essa qualidade, né, amor? Você se programa em tudo, né? Sempre faz as suas programações e tem o dedo dela em tudo, né? E eu sempre concordei. eu aprendi com o meu pastor, não adianta, gente. Elas sempre vão ganhar. Sempre. Então, foge disso. Seja inteligente, concordo. né? Para com isso, né? Cede, vale a pena. E tá aí a Sofia, realmente, eu me senti muito orgulhoso de fazer parte disso tudo, né? De todos os exames, só foi o primeiro, né? Que eu tinha um compromisso com a minha família em Taubaté. Eu lembro que fui visitar meus tios, minhas tias lá. Houve uma necessidade, eu estava indo lá e o primeiro exame foi o único. Os outros, todos, eu participei de todos os exames, acompanhei ela em todas as suas consultas médicas. E o parto para mim foi algo, eu não queria, assim, eu ter que falar, tem que me abrir aqui, ser verdadeiro. Eu tinha, não, mas não tem necessidade de eu participar, vai ter sangue lá, essas coisas. Ela falou, não, mas eu preciso de você. Participei, aí foi um momento muito lindo. Aí vai ter o link, mostra lá do nascimento da Sofia. Aí veio ela, o primeiro choro, uma coisa tremenda. E realmente, os banhos, eu amei de cuidar da minha princesa, dei os primeiros banhos um bom tempo, cuidei, assim, tive presente de tudo. Isso para mim foi uma coisa que marcou minha vida. E aí veio essa princesa, cresceu, hoje já tá com 7 aninhos, é o meu xodó, que eu brinco, né? Um carinho que só Deus mesmo. E é o que ela falou, grudado com a Priscila, mas é minha cara, não tem pra onde correr, né? E aí a gente programou, veio o Benjamin. Aqui ela tava com quantos aninhos, amor, mais ou menos? Você lembra? 6 anos e 2 meses, que eu tava 9 meses de gestação. Aí veio o irmãozinho, que é o Galego, que é a cara da Priscila, mas você pergunta pra ele, parece com quem? Ele fala, com o papai. Não, mas agora ele fala que parece com o agora papai, ele com a tá mamãe me traindo, e com a Sossô. Né? Agora ele fala com todo mundo, com Sossô, mamãe e papai. Mas ele falava assim, né, com o papai, e é pegado a mim com tudo, grudado em mim. Tem hora que gruda até demais, viu? Mas assim, é algo que vale a pena, né? Família é dádiva de Deus. A gente está vivendo uma geração onde os casais não querem ter filhos, não querem ter. Sendo que filhos agrega algo assim que é inexplicável, né? É algo surreal, o amor, a família e os filhos, os nossos. É até interessante que a gente uma vez postou uma foto e alguém comentou lá, aproveita mesmo, quando vier os filhos, vocês não vão poder sair. É o cinema, né? Pra gente postar uma foto que nós assim, sempre fomos ao cinema, né? A gente sempre foi. E aí falaram, aproveita, porque quando vier os filhos vocês não vão participar mais, muito pelo contrário. A gente tendo no cinema, tendo com eles, né? E interessante. E viaja depois, se vocês quiserem, assiste, tem uma playlist de viagens, momentos. Então tem lá todas as nossas viagens para Pemedo, para Campos do Jordão. A gente vai tratar muito sobre isso daí, né? Quando a gente for tratar a respeito da qualidade de vida, né? Da vida do casal, a gente vai falar muito. E aí é onde vou entrar eu como... nessa parte, né, que é o homem, ele que supre, né, e é muito bom as viagens, muito bom. Embora, assim, a gente já viajamos bastante e tem muitas programações vindo aí, mas aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade, senão perde a graça. Mas no próximo podcast a gente dá continuidade sobre isso. E eu quero fazer aqui uma menção para você do quanto eu te amo. Já está finalizando o podcast, Bora né? Lá. O quanto eu te amo, quanto você é um presente de Deus na minha vida. Você disse que eu mudei muito você, que eu agreguei muito, te ajudei muito, mas eu digo o mesmo, que tudo que nós temos, primeiramente, é Deus, os nossos filhos, igual você falou, planejamos, mas Deus permitiu, tudo é Ele. Mas você tem sido um canal de bênção na minha vida. Fiz psicologia, você esteve ali ao meu lado, concordou, incentivou o meu ministério, então em tudo. Agora eu envolvendo com a política, né? Quem diria, gente? Não gostava de política, não gostava. Agora, #amando política e ele ali incentivando ao meu lado. Então, assim, você é um grande incentivador, um homem de Deus.
se eu casasse com uma outra pessoa, talvez eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Mas eu casei com uma pessoa que acredita em mim, que está ali ao meu lado, que me respeita, que me ama, carinhoso. E eu te amo demais, muito mesmo. Ó, E é isso aí. e vai pagar o almoço. Amor, I love you. Tá vendo? Muito bom, né, gente? Assim, eu vou fazer a minha parte, mas quando nós falamos da política é importante falar, né? Eu já estou envolvido na política, está indo para quase 20 anos que eu estou envolvido na política. Trabalho numa empresa muito boa, como eu falei aqui, mas hoje nós somos envolvidos, porque hoje não tem como. Tudo é política, né? E hoje eu acabei agregando ela, hoje ela gosta do trabalho que ela faz, é assessora parlamentar, legislativa, né? Assessora legislativa, e nós ainda fazemos assessoria para onde eu faço parte de um grupo já, são 3 mandatos, 12 com mais 4, 16 anos que eu estou aí uma assessoria externa do secretário hoje do Turismo, não vou citar o nome, mas o secretário do Turismo de São Paulo, até mesmo por motivo de ética. E aí acabei agregando a missionária Priscila e tem muitas coisas boas surgindo aí. Mas eu sou muito grato, amor, claramente, primeiramente a Deus, porque é uma coisa que não tem explicação. A pessoa lá do Rio de Janeiro, eu paulista, e Deus nos fez nos encontrar. E eu volto a dizer, eu sou muito grato por tudo que você tem feito, porque você lapidou a pessoa do Vanderlei. Você sabe disso, eu era uma pessoa muito fechada, muito na minha, muito no meu canto. Eu tinha muito vergonha, embora eu sou pastor de igreja, lidar com o povo, mas eu sou uma pessoa tinha muita vergonha. E a Priscila, ela foi lapidando, foi tirando o Vanderlei que estava escondido, trouxe, e hoje eu sou uma pessoa muito feliz, gente. Mas tudo isso eu devo a você, viu, amor? E você sabe que eu também te amo, muito de coração. Todos os dias que eu vou trabalhar, eu dou um beijo em você, eu falo, eu te amo, tenha um bom dia. Ela pode estar dormindo no sono que for, eu vou lá, acordo ela e falo que eu te amo, tenha um bom dia, e vou pro meu trabalho, chega lá e toda hora nós mandando mensagem de amores, e é como a gente sempre fala, que esse amor ele possa durar até o arrebatamento da igreja, que é o que nós aguardamos, né? E eu sempre pergunto, ela fala assim, eu te amo, eu falo, que tamanho que é o seu amor, né? Aí ela fala, é o tamanho do universo, aí às vezes ela fala, até o tutano, e aí eu sempre aumento, né? Aí ela fala assim, e o seu amor? Fala, é o tamanho do infinito, e assim é o nosso amor, te amo, tá? De coração, beijão no seu coração, viu? Vamos lá. E vão vir muitos podcasts como esse pela frente. Por isso, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos, nos acompanha, porque eu tenho certeza que esses podcasts, amor, obrigado por aceitar, participar, vão influenciar muito, muito para o bem de muitos casais, de muitas famílias. E vamos ficando por aqui, né? Por aqui. Até mais.